paz do Senhor para meus amados irmãos e a paz e um bom dia para todos os que vão assistir, ouvir esse vídeo. Que Deus possa realizar o desejo dos vossos corações conforme a vontade dEle e que Deus possa abençoar todos vocês na sua jornada. Que é o presbítero Walter. Quero cada vez mais agradecer a Deus por ter vocês que me acompanham, aqueles que curtem, aqueles que comentam e até mesmo aqueles que ainda não tiveram o desejo de assistir o vídeo, de ouvir. Que Deus possa abençoar a todos, conforme a vontade de Deus. Quero saber se vocês estão felizes, né? Porque é um motivo muito grande de nós agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele nos concedeu e por essa tarde que nós estamos alcançando conforme o que Deus quer que aconteça em nossas vidas. Porque Deus quer que aconteça em nossas vidas coisas boas, não é coisas ruins. Mas às vezes nós é quem procuramos as dificuldades. Nós às vezes é quem criamos e procuramos as dificuldades. Sabendo que Deus nos fez para ser adorador dEle, adorar a Ele, obedecer a Ele, viver com os nossos pensamentos nele. Porque para Ele, com Ele, por Ele, tudo, toda honra, toda glória e toda adoração seja por Ele. Porque quando Ele nos criou para que nós adorasse a Ele. Mas nós, no nosso dia a dia, né, no tempo, nós vamos escolhendo às vezes coisa que parece bom aos nossos olhos. E não procuramos buscar na palavra se realmente aquilo que nós estamos procurando é o que Deus queria que nós fizéssemos. E muitas das vezes, por a nossa insistência, Deus deixa que aconteça. Porque às vezes nós insistimos em uma coisa e Deus não deixa acontecer e nós fica insistindo. E muitas das vezes Ele deixa que aconteça, que é para que depois a gente veja o porquê que Deus não estava concedendo que acontecesse aquilo em nossas vidas. Então nós temos que aprender a esperar por Deus. Não nos precipitar. Porque às vezes nós tomamos decisões errôneas em nossas vidas e depois nós mesmos, eu creio que com você já aconteceu, porque comigo já aconteceu. De eu fazer e dizer depois a mim mesmo, mas se eu tivesse feito diferente, ao contrário, não tinha acontecido. Mas agora eu fiz dessa forma e agora só a misericórdia de Deus para que venha
nos ajudar a sair da dificuldade em que nós nos encontramos por nossas decisões. O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele nos fez para viver bem. Então, quando a Bíblia fala que só existe dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da morte e o caminho da vida. Tá, procure o caminho do bem. Em vez de procurar o caminho da morte, procure o caminho da vida, para que te vá bem. A morte, muitas das vezes em que Jesus se refere, ainda muitas pessoas ainda não entenderam. E muitas das vezes a morte em que Jesus fala não é a morte material. Jesus se refere muito na sua palavra em a morte espiritual. Porque se você não acredita no dia da manhã, você não acredita em nada que acontece em sua vida, tudo que você fala é que foi sorte. Deus falando com você, Deus te livrando, Deus te guardando, Deus protegendo a sua família, mas você não atribui aquilo a Deus e dizer obrigado, Senhor, pois me livrasse deste mal. Você vai sempre dizer que foi sorte. Às vezes, quando você se dá bem, você não atribui a Deus para dizer obrigado, Senhor, pois eu fiz isso e fui bem e quero te agradecer por me ajudar a decidir. Não, você diz, eu tive sorte e fechei um grande negócio. Eu tive sorte e fiz uma boa viagem. Eu tive sorte e plantei e colhi uma boa lavoura. Eu tive sorte, tive um ano farto, pois o meu gado produziu muito. Quer dizer, todas essas coisas, você nunca abre a boca para dizer. Ao contrário, em vez de sorte dizer, obrigado, Senhor, pois o Senhor interviu, afastou todo o mal que vinha contra a minha fazenda, contra o meu gado, contra a minha casa, contra os meus filhos, contra os meus negócios, contra as minhas viagens. O Senhor afastou tudo, limpou o caminho, me levou em paz e trouxe em paz. Você já pensou nisso? Que muitas das vezes tudo está dando errado na sua vida porque você não está agradecendo a Deus quando lhe vem o bem. Você esquece que até o ar que você respira é porque Deus permite. Você dorme à noite. Quem te vigia de noite? Quem te guarda à noite? Porque depois que nós dormimos, nós não vemos mais o que se passa à noite. Nós não sente, não vê mais nada. Acabou, dormiu. Mas o teu coração, ele fica batendo. Você fica respirando. A tua mente, ela está ali no silêncio, mas está trabalhando. O coração em comunicação direto com tua mente, e os dois estão funcionando, e você respirando. E quem está cuidando disso tudo? Você já imaginou?
Quem é que está cuidando disso tudo? Quem é que está cuidando para quando você acordar de manhã? Muitas das vezes você acorda, quando você abre o olho, que abre a sua janela, olha para o seu telhado, se for estucado, olha pela janela, você vê um belíssimo sol iluminando o teu dia, aquecendo o teu dia. Ou muitas das vezes uma neblina bem gostosa, aquele friozinho bem gostoso, e você ali não agradece a Deus, a tua visão, tudo o que está acontecendo na tua vida. Mas muitos ainda falam que é sorte. Mas não foi sorte. Eu vim aqui para dizer para você nessa tarde que nada do que aconteceu com você até agora, nada do que está acontecendo na tua vida é sorte. Você está atribuindo dizendo que é sorte. E Deus está esperando ouvir da tua boca. Às vezes até muitos mesmo que diz que acredita em Deus, que obedece à palavra de Deus, que vive examinando as Escrituras, que procura agradar a Deus. Mas nesse momento, eles esquecem que não cai uma folha no chão, não cai uma gota de água, a não ser que Deus permita. Eu quero dizer para você que toda a tua vida, Deus tem trabalhado na tua vida, Deus tem trabalhado na tua proteção, Deus tem trabalhado na proteção da tua família, Deus tem cuidado de você dia e noite, sem cessar. Quantas vezes você saiu de casa e disse assim, eu vou, essa viagem eu não sei nem se vai dar certo, mas eu vou. E no momento que você diz, eu confio em Deus que eu vou e vai dar certo, aí Deus já tem preparado para você, antes de você abrir a sua própria boca, Deus já preparou a tua viagem. Deus já preparou aquela outra pessoa que está te esperando para te receber, para que você tenha sucesso na sua ida e na sua volta. Deus já preparou alguém para te esperar lá do outro lado. Muitas das vezes atravessa um país para o outro, para fazer um negócio, para realizar qualquer coisa. E no momento que você abre a boca e diz, eu creio em Deus que tudo vai dar certo, você pode ter certeza que antes de você falar isso, Deus já está providenciando que quando você sair de casa lá, já estão te esperando. Glória a Deus. Já estão lá te aguardando. Porque é assim o trabalhar de Deus. É no silêncio. Muitas das vezes você pensa, eu vou viajar sozinho. Mas você nunca vai estar só. Jesus prometeu e Ele cumpre, sempre está do nosso lado. Mas muitas das vezes nós mesmos entristecemos o Espírito Santo e Ele fica de longe nos olhando. O que eu quero dizer para você? O próprio Deus, Ele falando, Ele diz, enquanto estiver comigo, eu estou convosco, mas quando vós me deixar,
eu também vos deixarei a vós. O que eu quero dizer para você nessa tarde de hoje é que melhor será que o Senhor esteja com você de que apenas Ele está te observando. Porque o Senhor estando contigo é diferente. É diferente você estar com o seu filho ou você estar de longe observando o seu filho. Então, por isso que Jesus fala. Ele está te observando porque a própria palavra diz que nada escapará dos olhos do Senhor. Nada escapa dos olhos do Senhor. Mas é diferente dele estar te olhando e dele estar com você. Mas como, presbítero? Lógico, existe uma diferença de você estar com o seu filho ou você estar observando o seu filho. Nós, humanos, fica mais difícil para nós estar de longe observando o nosso filho e proteger o nosso filho. Isso aí é para Deus. Deus pode estar de longe te olhando e te protegendo ao mesmo tempo. Mas melhor será que Ele esteja com você, como está escrito na palavra. Ele diz, enquanto estiver comigo, eu estou convosco, mas quando vós me deixar, eu também vos deixarei. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem lido a palavra. Você tem questionado a Deus muitas das vezes porque você tem esquecido que aquele que anda na presença do Senhor, tudo o que vai fazer, em primeiro lugar, diz, Senhor, me mostra, me fala, me diz, ao menos sinais, o que é certo eu fazer e o que é errado eu fazer. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Porque Jesus Cristo, se você for observar, Jesus Cristo, ele já nos limpou. Ele já fez uma grande limpeza em nós e afastou todo o mal. Quando ele diz lá no capítulo de João, ele diz, aqui no capítulo 15 de João, que ele diz, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Então, se você é limpo, o Espírito Santo de Deus vai estar do teu lado. Ele não vai te deixar órfão. Mas muitas das vezes nós é quem afastamos o Espírito Santo de nós. Não é ele por si que se afasta, é nós que afastamos. O próprio Jesus, o próprio Deus, ele fala, enquanto estiver comigo, eu estou convosco. Mas quando vós me deixar, eu também deixarei a vós. Então, nós temos que nos policiar todos os momentos, todos os dias da nossa vida. Não se deixar enganar por pessoas que não têm temor a Deus. Porque as pessoas, aquele que tem temor a Deus, ele vive debaixo da ordem de Deus. O que é a ordem de Deus? O que é a ordem de Deus? É aquela palavra que ele diz, o primeiro mandamento, amar ao Senhor teu Deus de toda a tua força, com todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amar ao Senhor teu Deus. Então, se você ama a Deus, Deus também te ama. Se você ama Jesus, como ele diz na sua palavra, aquele que me amar também será amado do meu Pai. Aquele que me ama também será amado do meu Pai. E eu me manifestarei a ele. E tudo quanto ele pedir, vos será feito. Oh, glória a Deus. Mas para isso nós temos que andar conforme a palavra do Senhor.
quando ele diz: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei. Nós não estamos vendo isso no meio. A maioria do povo evangélico, nós não está vendo isso. Nós não está vendo uma palavra de consolo para as almas carentes, para aquelas pessoas que necessitam de ouvir que Deus busca coração puro. Mas o homem, infelizmente, nos dias de hoje, no tempo em que nós estamos, acredita mais em si próprio ou no outro homem do que em Deus. Por isso que nessa tarde eu quero te dizer, procura o caminho da vida, porque largo e espaçoso é o caminho que te conduz à perdição, ao mal. Procura aceitar Jesus enquanto se pode achar. Procura aceitar Jesus enquanto tem vida, enquanto teu coração bate no teu peito. Não deixa para amanhã. Arrependei-vos, porque é chegado o dia da redenção. E muitos irão lamentar. Esse grande dia vai chegar. E muitos vão ficar arrependidos, pois não deram ouvido à palavra do Senhor. Quando diz: voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, preparai as suas veredas. É chegado o grande dia da redenção. E muitos estão deixando de adorar a Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, para adorar o homem. Muitos até morrem pelos homens mentirosos. Promete e não cumpre, porque ninguém pode cumprir. O único que promete e cumpre é Deus, é Jesus. Ele promete e cumpre. Então muda. Enquanto a vida, a esperança muda. Porque hoje à noite pode chegar o grande momento. Enquanto nós dormimos, Deus pode enviar o seu Filho para buscar aquele povo que foi comprado na cruz, com o seu sangue. Ele ressuscitou, ele está lá na glória, esperando o grande sim do Pai. Buscar o seu povo, aqueles que deram ouvido à sua palavra, mesmo sem ver ele, sem conhecer ele, como muitos conheceram na época. Mas ele diz: bem-aventurado é aquele que não vê e crê, que não veio e crê. Por isso, eu quero dizer para você, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, por tudo que Ele tem te dado. E nada do que você passou ou conquistou foi sorte. Foi Deus que permitiu e te ajudou que acontecesse. Amém? Eu te convido para nós orarmos, logo mais nós passar mais alguns minutos observando um texto bíblico que está escrito no capítulo 4 do quarto Evangelho de João. Amém? Convido para nós orarmos.
Abre o teu coração, a tua mente, derrama o teu coração nos pés do Senhor. Ele está pronto para te ouvir nesse momento. Eu gosto de começar a oração em que Jesus ensina, que é universal em todos os lugares. Começa assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Querido Deus, teu é o reino, a glória, a força, o poder e a misericórdia. Amado Senhor, neste momento a ti suplico por todos os teus filhos da face da terra. Abre a mente, os ouvidos e os olhos dos teus filhos e a boca para que eles possam proclamar o teu nome, para que todos ouçam, para que todos que tenham ouvido venham ouvir. Que só o Senhor, Pai, pode nos ajudar, nos abençoar e nos salvar através do teu Filho amado, a qual o Senhor entregou para sofrer por cada um de nós. Pai, neste momento, eu te peço por aqueles milhões de jovens que estão ansiosos pelo dia da manhã, não só os jovens, Pai, mas muitos dos teus filhos e filhas ansiosos. Sabemos que depois da ansiedade vem a depressão, algo muito perigoso, Pai, que tem perturbado os teus filhos e filhas, tem deixado, muitas das vezes, ser dominado pelo inimigo. Nesse momento eu quero te pedir, Pai, faz com que seja afastada toda essa ansiedade, depressão, todo tipo de mal, Senhor, que venha contra o bem-estar dos teus filhos e filhas. Não importa de que religião, não importa de que cidade, de que país, não importa o que ele seja, Pai. Só, Senhor, dá-lhe a ele a bênção de ter um dia e uma noite tranquila, para que ele possa entender que só o Senhor é quem domina tudo e todos, e toda força e todo poder pertence a ti, Pai. Vai nas Cracolândia, vai nos hospitais, em todos os lugares, Senhor, aonde tiver uma alma sedenta de ouvir a tua palavra, de ouvir, de um socorro, de ser liberta, entra com libertação, entra com cura para os necessitados. Aonde tivessem uma alma gritando por socorro, socorre, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai amado, em nome do teu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo, a qual ressuscitou e está só esperando o grande dia, Pai. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meu amado? Meus queridos, eu queria rapidinho falar com vocês a respeito da palavra do Senhor, que se encontra no quarto Evangelho de João,
eu não vou tomar muito tempo para não ficar longo o vídeo, mas eu vou aqui alguns dos versículos que se encontra na palavra do Senhor. Aqui a palavra diz que estava a palavra do Senhor diz que quando o Senhor entrou, entendeu que os seus discípulos tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhes necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte de água, e era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aqui nós vamos entendendo que toda essa trajetória, o que eu quero dizer para você, toda essa trajetória que Jesus fez é porque já estava escrito, já estava certo para Jesus ter o encontro com essa mulher. Mulher essa que era samaritana. Na época, o povo judeu não se comunicava com o povo de Samaria. Mas Jesus, ele quebrou esse protocolo, quebrou essa norma que os homens tinham formado por eles mesmos, que o judeu não se comunicava com os samaritanos, porque se comunicasse, não era bom, conforme o que eles pensavam. Mas Jesus, ele conhecendo o homem, conhecendo nós, seres humanos, ele aproveitou, não que ele não pudesse falar com ela na presença dos discípulos, mas ele, aproveitando que estava ali, cansado, sentou, já justamente esperando que esta mulher viesse tirar a água, porque ele precisaria mostrar que aquela mulher tinha ainda solução para tudo que ela tinha cometido. Você vai observar isso de acordo com o que você vai lendo na palavra de Deus. Essa mulher, ela necessitava imediatamente de ter esse encontro com Jesus para que ela fosse salva por Jesus, e não só ela, mas muitas pessoas fosse salva através de Jesus, salvando esta mulher, conversando com ela, que a partir do momento que ele diz, dai-me de beber,
Quer dizer, ali ele já se comunicando com aquela mulher. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Veja bem, o que eu acabei de falar. Era um escândalo. Era algo até de perseguição, como está sucedendo nos dias de hoje. O povo, eles mesmos estão se dividindo. Eu não vou falar nome de ministério nem nada, mas um do ministério A não quer fazer parte, nem falar, nem se comunicar com o ministério B. Ministério C não se comunica, nem quer que as ovelhas e o povo, que é assim, não se comunique com do ministério O. E assim sucessivamente vai e vai e vai. Nós vemos a grande divisão entre o povo. Aqui era um povo dividido, samaritano e judeu. Mas você acha que essas pessoas, a pergunta é, que estão nos dias de hoje fazendo essa divisão, tem algo com Jesus? Porque aqui você vai ter a resposta que Jesus dá à mulher. Você vai ter a resposta. E Jesus respondendo disse-lhe, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria água viva. Aleluia, glória a Deus. Porque nesse momento, Jesus estava mostrando à mulher, quebrando o protocolo dos homens, que poderia sim ser todos uma só nação, um só povo, todos adorando a um só Deus. Como é que pode dizer um povo que adora um só Deus se fica dividindo as pessoas? Com divisão com as pessoas. Então não conhece o dom de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo disse aqui na palavra, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber? Quer dizer, todas essas coisas estavam acontecendo porque muitos não acreditavam. E fazia menção do que tinha aprendido na época com os seus ancestrais. Mas Jesus não, Jesus ele veio quebrar protocolo. Ele veio mostrar que pode sim ser um povo unido, todos adorando ao mesmo Deus, porque não tem dois deuses. Nós vimos aí um certo tempo passado, que eu não gosto nem de lembrar, muitos homens dizendo, vamos ver o Deus do lado esquerdo, o Deus do lado direito, o Deus do lado esquerdo, o Deus do lado direito, dizendo em praça pública, gente, homens que lê a palavra do Senhor. Mas de que adianta ler, gente? De que adianta você ler a Bíblia num dia e você não entender, ou se entender, mas não querer cumprir? Porque essas pessoas, para mim, não sabem o que é o dom de Deus. Não sabe. E aqui, Jesus falando com esta mulher, mostrando para ela que quem conhece o dom de Deus também não tem diferença.
É isso que eu acredito. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ó, a mulher já se interessou. A mulher já se interessou. Já começou a se chegar a Jesus. Eu não vou mais além para não ir mais longo o vídeo, mas outro dia nós vamos gravar continuando esta mesma palavra. Se você puder na sua casa, continua essa leitura e você vai entender que com Jesus você será mais feliz. A tua vida, o teu dia a dia será mudado. Não dê ouvido a vozes estranhas. No capítulo 24 de Mateus, versículo 4, Jesus respondendo diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Não deixe ser enganado. No capítulo 10 de João fala que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte é ladrão e salteador. Entra pela porta. Faz como Jesus está fazendo aqui. Se mesmo o teu pastor disser, ó, aquela ali é do ministério B, você não vai falar com ela, porque você é do A. Você fala para o pastor, pastor, lá no céu não tem de ala B, ala C e ala D e ala O. É um lugar só. É só um Salvador. Fala para o teu pastor. Pastor, o teu dinheiro pode reservar cadeira, pode reservar canto, pode reservar camarote, pode reservar tudo. Mas lá no céu não tem reserva. É um só céu, um só Deus, um só poder. Fala isso para teu pastor. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Porque nós não estamos aqui para brincar de ser. Nós temos que ser. Mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo sorrindo, mesmo dando grito de alegria, mas temos que ser. E veja aqui, os homens é quem faz divisão, não Deus. Os homens é quem estão dividindo o povo. Mas quem se deixa enganar é porque quer ser enganado, porque a palavra nos revela e nos mostra. Não adianta falar bonito, não adianta louvar bonito, pregar bonito, falar em vários idiomas. Não adianta. Não adianta. Você tem que seguir as 4 letrinhas. As 4 letrinhas. Que você às vezes pode até não dar nada por essas 4 letras, mas é obedecer. Obedecer a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer com que você tenha entendido. Entenda. O teu tempo é precioso. O fôlego de vida que Deus te deu é precioso. É para você ganhar alma, você está ligado na vidreira. Seu galho está ali, conectado no tronco que é Deus, o tronco que é Deus. Você tem que dar fruto. Fruto digno de arrependimento, fruto bom, que gere mais fruto e mais fruto. Não seja um galho que dá só um carrego e morre, não. Seja um galho que continua ali, grudado na vidreira, sendo limpo todo ano, mas dando
revivendo e dando fruto. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa ter entendido um pouco do que foi feito, do que foi lido, do que foi falado para você. Não se deixe enganar por ninguém. Você está no mundo para pregar o Evangelho, falar a respeito do grande amor de Cristo. E assim Deus te honra no lugar que você se encontrar. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus possa te abençoar e te dar cada dia mais sabedoria. Seja grato a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Amém.